Olá, tropa da elite, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Prazeres Souza de Educação Física e hoje, dia 7 de dezembro de 2020, nós iremos falar sobre hábitos saudáveis. Isso aí é uma questão que caiu no Enem de 2019 e nós vamos dar uma lidinha na questão e eu vou apresentar algum conteúdo para poder auxiliar, né, para vocês responderem essa questão, tá bom? De novo, no formato diferente, porque o aplicativo que eu faço sempre as aulas, eu não consegui utilizar, mas vai dar tudo certo, tá bom? Bem, gente, essa questão que a gente vai resolver hoje é uma questão de 2019, tá? Vou passar aqui para vocês. Vou ler a questão. Questão Enem 2019. Educação para a saúde mediante os programas de educação física escolar. A educação para a saúde deverá ser alcançada mediante a interação de ações que possam envolver o próprio homem mediante suas atitudes, frente às exigências ambientais representadas pelos hábitos alimentares, estados de estresse, opção de lazer, atividade física, agressões climáticas, etc. Dessa forma, parece ser evidente que o estado de ser saudável não é algo estático. Pelo contrário, torna-se necessário adquiri-lo e construí-lo de forma individualizada, constantemente, ao longo de toda a vida. Deixa eu arrumar aqui para ficar melhor para vocês lerem. Ao longo de toda a vida, apontando para o fato de que a saúde é educável e, portanto, deve ser tratada não apenas como base em referência de natureza biológica e higienista, mas, sobretudo, em um contexto didático-pedagógico. Quem escreveu isso foi, o nome desse autor é Dilmar Pinto Guedes, tá? Então, foi ele que escreveu esse texto e agora a gente vai para as questões. A educação para a saúde pressupõe a adoção de comportamentos com base na interação de fatores relacionados a... Eu não vou ler as alternativas porque o primeiro eu quero passar em relação a hábitos saudáveis, tá? Hábitos saudáveis são uma série de construções no dia a dia realizada através de práticas constantes para gerar algum benefício na vida de cada um. Considerando a palavra hábito, é ter costume por determinado tempo, com alguma tarefa, por exemplo. Já o saudável é respeitar o organismo e seu tempo para não gerar estresse e nem problemas no corpo. Ao juntar as duas palavras, temos um sentido de equilíbrio de boas práticas na rotina para otimizar resultados e conseguir aproveitar ao máximo. Como impacto, o corpo responde melhor às atividades, a saúde mental fica equilibrada e o cansaço diminui. Então, gente, o que é que eu quero falar em relação a isso? Quando a gente adquire hábitos saudáveis, o nosso organismo ele começa a responder melhor, né? E esses hábitos saudáveis, a gente tem que... É a questão, como eu estou falando aqui, hábito. Tem que adquirir aquele costume. Por exemplo, tem gente que acorda de manhã, já toma o seu café da manhã. Tem outras pessoas que não fazem isso, então não tem esse hábito. Então, quando você começa a organizar uma rotina na sua vida, a construir hábitos saudáveis, com certeza melhora a sua saúde. Então, vou falar as dicas para ter hábitos saudáveis. Primeiro, dormir bem. O sono, ele é reconstrutor. Tá? Então, a pessoa tem que dormir no mínimo de 6 a 8 horas por dia. Menos do que isso não é aconselhável que você durma 4 horas. Às vezes tem pessoas que falam, mas eu durmo 4 horas e me levanto novinho. Mas não é assim. O que é que acontece? A gente tem um hormônio que é o GH, que é o hormônio de crescimento, né? E o cortisol, eles são liberados durante o sono, mas tem que ser no período certo, de 6 a 8 horas de sono para poder ser liberado esses hormônios. E o que é que acontece com o GH? Às vezes as pessoas falam, mas eu malho e eu quero aumentar a massa muscular. Tem gente que está fazendo treino para aumentar a massa muscular, ou tem gente que está fazendo treino para aumentar a resistência, alguns que gostam de correr, né? Alguns que são atletas de futebol, de lutas, que aumentar a resistência. Então, para poder
liberar o GH, que é o hormônio do crescimento, ele é construtor. Então, se você não dorme bem, no mínimo 6 horas por dia, esse hormônio durante a noite, que é quando ele é liberado, ele não vai ser liberado. Então, isso prejudica, mas por mais que você fale, eu durmo 4 horas, 3 horas e já estou novinho. Tem gente que trabalha à noite, diz que chega em casa, dorme 2, 3 horas. Mas não é, isso não é saudável, tá? A prática, outra dica é a prática de atividade física, né? Então, quando a gente fala em atividade física, que a gente viu em sala de aula, atividade física é qualquer movimento que você faz. Se você vai abrir a porta, tá em casa, a campainha tocou, você vai abrir a porta, é atividade física. Se você vai na rua, na padaria comprar pão, é atividade física, você se movimentou. Já se você, os exercícios físicos já é diferente, porque ele é organizado sistematicamente. Você tem quantidade de tempo para fazer, você tem quantidade de séries, né? Isso aí já conta como exercícios físicos. Mas atividade física você tem que realmente se movimentar. Se você não tem tempo de fazer exercícios físicos, mas se você pode ir para a escola caminhando, por exemplo, como eu dei aquelas exemplos lá na sala de aula, que tem gente que mora no final do ônibus, lá no Jacintinho, né, ali perto do Ladeirão do Olho, e vem caminhando até a escola e volta. Essa pessoa, ela pratica atividade física, tá? Quem, por exemplo, mora em locais que tem escada, subir, descer escada, isso é atividade física, certo? Tá praticando atividade física é saudável? São hábitos saudáveis. Se for passear com cachorro, atividade física. O ideal é fazer exercício físico, mas nem todo mundo tem tempo. Mas já que não tem tempo de fazer o exercício físico, por exemplo, você mora aí nas Piabas, no final das Piabas, mas já que você não tem tempo de fazer uma caminhada, você desce do ônibus lá na pista e vem caminhando, já conta como uma atividade física, tá? Construir uma mente saudável, que isso reflete no corpo. O que é isso? A gente às vezes passa muito tempo, só quer trabalhar, só quer estudar, às vezes a gente não para um pouquinho para fazer o que a gente gosta. É sair com os amigos, não exageradamente, é sair com os amigos, ir numa praia, é fazer uma caminhada, é jogar. Isso tudo são hábitos saudáveis. Encontrar com a família, rir, brincar. Então, nossa mente precisa disso para poder melhorar até os nossos aspectos, né? Melhorar o nosso corpo. A mente e o corpo, ela tá interligada, tá? A alimentação, né? O café da manhã, o almoço e o jantar são sagrados. Muita gente, quando a gente teve aquela aula sobre pirâmide alimentar, muita gente me falou que não tomava café da manhã. Então, o café da manhã, gente, ele é necessário, porque eu já falei em outras aulas que você você janta, por exemplo, umas 7 horas da noite, só vem comer no outro dia, meio-dia, são mais de 12 horas sem o seu estômago receber nenhum tipo de alimento. O que é que vai acontecer? No estômago da gente tem um ácido que ele vai ter que degradar os alimentos. Como não tem alimento no estômago, para onde ele vai? Para a parede do estômago. Então, por isso que as pessoas ficam com azia, né? A gastrite. E outra coisa que é muito importante para a nossa saúde também é evitar industrializados. O ideal é que você descasque mais e desembale menos. O que é isso? Eu tenho que descascar fruta, verdura, né? Descascar uma banana e comer uma banana, ao invés de abrir um pacote de Cheetos, né? Abrir um pacote de batatinha. Eu preciso fazer uns sucos, descascar a laranja, espremer a laranja, ao invés de comprar um guaraná e abrir um guaraná, né? Um refrigerante. Então, os hábitos saudáveis, eles são adquiridos, eles são construídos, tá? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês em relação a essa aula de hoje. E na aula passada, né, a resposta é letra E, certo? Qualquer dúvida, fala comigo da questão 13 da aula passada. E tem isso para vocês. Ouça a sua esperança, não seus medos. E fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês.